Shalom, bom dia a todos. Trazendo uma palavra sobre Yeshua, sobre a promessa. Um pouquinho vou falar hoje sobre Yeshua HaMashiach. Lá em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 26, fala assim: E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, e eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, e como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí lá no 10, fala assim: Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse aqui é Yeshua dizendo: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de Yahvé, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome de Yahvé. Vai escrever o nome de Yahvé, e o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, ou seja, Israel sendo reedificado, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome, Yeshua HaMashiach. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Paráclitos diz às igrejas. Irmãos, eu tenho visto muita palhaçada sobre Yeshua HaMashiach, pregando que ele tem cabelo curto, barbinha rala. Vai ver que o cabeleireiro dele foi Judas. Enquanto Yeshua dormia, Judas foi lá e cortou o cabelo dele, né? Porque estava muito calor. Olha, eu tô vendo cada palhaçada que dá vontade de mandar tomar em tudo que é lugar. Ou pessoas mais ignorantes. Aí, como se não bastasse, falam que Jesus, Yeshua HaMashiach, deixou o seu trono, se despiu do trono do reino dos céus. E a Vé dos Espíritos relata na Lei Sohaf Yohash, na Torá, no Alcorão, até no culto do Islã, fala lá, Yeshua HaMashiach. E Yahvé, na rebelião, que Yahvé mesmo quis que Lúcifer se corrompesse, 333 terço de anjos do malá do reino de Yahvé, ele quis, ele fez, ele não permitiu, ele falou assim: cansei de ficar só em paz aqui, eu sou varão de guerra. Ele mesmo fez. O anjo, a Napoleão, o Abaddon, esse anjo, ele matou Yeshua no reino dos céus. Examina a escritura. Ele é um rei. Ele é o próprio braço direito de Yahvé. Ele é um arcanjo. Se não falha a memória, é um arcanjo mais cabuloso que tem no reino dos céus. Ele é um poder. Ele matou Yeshua para que Yeshua viesse na terra. Aonde diz na Bíblia, em Romanos capítulo 8, no versículo 8 mesmo, diz assim, lá no 2, vou ler no 2. Vou ler inteiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, a lei Sohaf Yohash, em Cristo Yeshua HaMashiach, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei? Dogmas e doutrinas dos homens. Portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, semelhança da carne do pecado. Presta atenção, semelhante à carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado da carne. Yeshua, ele carregou 2 pecados. 2.
Yeshua HaMashiach carregou 2 pecados. Primeiro, ele fala que carregou nossas transgressões. Todo ser humano que nasce de um ventre, nasceu, tem sangue derramado. Tem sangue. Esse é o pecado de descer nas águas. Você tem o pecado original, não é sobre a relação sexual, multiplicai-vos e procriai-vos. É uma santidade, o fruto sagrado. É o ventre. Só que Yeshua desceu nas águas para perdoar o pecado do ventre. O sangue, ele é um portal dos céus. Uma hora eu vou dar um estudo bem profundo, a qual Yahvé me mostrou como que é formado o corpo humano e o espírito. É tudo da terra, o corpo, tudo. O nosso cabelo, tem uma árvore que tem o cabelo igual. Embaixo do rio tem aquelas raízes que são branco, que é do mesmo, bem parecido com nossos ossos. As veias, beiras do rio, é mesmo. Tudo possui terra e água. Irmãos, aí fica esses pregadores medíocres falando que Yeshua, ele deixou esses louvor aí que não meditam, vão dar conta. Ele deixou sua glória. Ele não deixou. E Yeshua HaMashiach é filho, não é pai. Não é. Portanto, que no Getsemane, em toda a oração, ele falava: Abba, te agradeço por estar me ouvindo. Então, como que Yeshua é Yahvé dos Espíritos? Eles são um. Por que um? O pai, o casal, teve relação sexual. O casado pai Yahvé não é papel, não. Não é papel. Teve relação sexual. Não importa como. Teve. Pacto de sangue. Teve ali. Contato. Espermas. Teve contato da saliva. Pacto de sangue. Te provo isso quando Elias ficou boca a boca diante de um morto, nariz com nariz. Deitou em cima. Translação de espírito. O espírito de Elias saiu, trouxe o espírito do morto, daquele rapaz. Eu dou um estudo mais profundo sobre guerras espirituais. Esse quer dizer a translação, a união de espírito. Só que nesse caso aqui, o filho tem que ter uma descendência. E Yahvé dos Espíritos, ele não saiu do trono, ele continua lá. E Yeshua não é Deus e nem Yahvé. E Yeshua, ele fala que é filho, portanto, Yahvé diz aqui, ó. A lei, visto como estava enferma pela carne, Deus e Yahvé enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Carne é pecado? Isso aqui é pecado. Se não fosse pecado, no arrebatamento, depois da retificação, e Yeshua não falava o que ele falou. E eu, quando arrebatar a minha noiva, eu transferirei esse corpo em corpo de glória. Eu fico puto da cara quando vem falar que ele deixou o trono. Ele se despiu da glória. Que palhaçada. Aí fico me perdoe o termo, na putaria da teologia. E Yeshua não usou teologia não, foi santidade pura ali. Ele quebrava qualquer um na teologia, colocava no bolso. Irmãos, prestem atenção que Yeshua HaMashiach, ele fala que o Pai enviou, ele faz a vontade do Pai. Aonde que está Deus agora na terra? Não. Isso é mentira, pura mentira. E ele fala que, lá em Apocalipse que eu acabei de ler, quando for edificado Israel, ele pessoalmente, ele vai deixar alguns anjos, alguns malá, cuidando do reino dos céus, e ele vai vir na terra. Todo o olho verá. Todo o olho verá. É muita eloquência dessas pessoas que falam: ele deixou o seu trono, deixou sua glória. Deixou caramba. Que mentira cabeluda. Aí vem esses porra louca aí, esses animais de teta, falando que Yeshua tem cabelo curto por causa do calor do sol. Que mentira! Que mentira! Os sumos sacerdotes têm que ter cabelo por aqui, ó. Eles não podem cortar, tem que ter por aqui. E mais uma, Yeshua HaMashiach foi nazireu.
Não é porque estava em Nazaré, não, nada a ver. Sansão foi nazireu. E Yeshua HaMashiach foi nazireu. Mas ele bebeu e comeu, e não tocou em morto, mas ressuscitou. Na porta ele chamou Lázaro. E outros que a Bíblia não relata. Muito mais. Ah, mas ele teve que ir lá. Ele foi no deserto. Não, ele não foi no deserto porque ele quis. Porque Paráctos levou ele. Quem é que gosta de ficar 40 dias no deserto? Quando nós fazemos jejum de 1 hora, tá cheirando uma baita de um alimento gostoso lá. Né? Não precisa citar o nome dos alimentos gostosos, né? Porque nos dias de hoje tá meio complicado, né? Mas tenta imaginar você num jejum até uma consagração até 1 hora da tarde. Aí a barriga começa a roncar aquele cheirinho delicioso. Agora tenta imaginar Yeshua 40 dias. Sem água, sem comida. Depois, não foi espiritual, foi carnal. Aí na hora que ele se encerrou, os 39,999 faltando para 40 dias. No mesmo dia do encerramento. Yahvé enviou lá os malá e preparou um alimento carnal. Não é espiritual não, foi na carne. Ele passou mal? Claro que passou. Lúcifer atentou no espírito? Não. Porque quando você faz uma consagração ou jejum, você não é tentado no espírito, é na carne. É na carne. Só quem faz consagração e jejum sabe do que eu estou falando. Aí fica esses animar de teta aí, falando que Jesus tem cabelo curto. Sei da onde, cara? Sei da onde? A lei Sorraf ou Rashi? Leia lá. Leia lá a hora que Yahvé ordenou os homens não cortar o cabelo, nem arredondado. Leia lá. Aí Paulo se corrompeu raspando a cabeça. Aonde está esse daí no rei Davi falando que o cara mentiu para rei Davi, falando que matou o rei Saul, e sendo que Yahvé já tinha revelado para Davi? As pessoas não meditam a escritura, aí fica pregando cada mentira e as pessoas acreditam, porque não examina a escritura aqui, ó. E aí depois não vai pro joelho pedir uma confirmação da verdade. Irmãos, entendam algo. Yeshua HaMashiach, ele não deixou de maneira nenhuma. O pai enviou. Vou dar um exemplo. Você enviaria teu filho para alguma missão suicida? Claro que não. Claro que não. E então, Yeshua já provou falando assim, passa de mim esse cálice. Só que ele falou palavrão. Palavrão, o povo judeu é boca suja mesmo. Quem falar, não, era bonitinho. Vai lá em Israel, vai lá falar com o judeu lá. Vai conversar lá no mesmo nível dele pra você ver. Os palavrão lá, você vai sair espantado. Ah, mas Jesus falava bonitinho, caramba. O que ele falou para Pedro, para Paulo, Tiago? Paulo, ele fala, curto e claro lá, ó. O que eu quero fazer de bondade, abençoar meu próximo, ajudar, ele não faz. É um pilantra mesmo. Ah, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Pedro também. Eu sigo Pedro em vez de Paulo. Se for para escolher entre Paulo e Pedro, eu sigo Pedro. Pedro, com todos os erros, negou Yeshua. Negou. E reconheceu. Paulo não viu Yeshua ressuscitado. Não viu. Desceu à sepultura. Decapitado. Leia a escritura. Leia os mandamentos sobre decapitação. Leia lá. Aí Yahvé do Espírito falou assim que não ia trazer mais Paulo. Paulo ia ser julgado direto. No julgamento final. Irmãos, um abraço para todos. Um Shalom Adonai. Compartilhe esse vídeo. Deixa teu joinha. Deixa um comentário. E seja um patrocinador deste chamado. Bem-vindo à comunidade judaica. No vídeo, eu quero abrir um em templo mesmo. E abraço para todos.